Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo, Senhor dos passos, na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Vamos dizer mais uma vez: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com as nossas mãos estendidas aos céus, nós vamos rezar, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, para acolhermos a palavra de Deus nesta noite, para que esta palavra chegue até os nossos corações, onde seja acolhida, possa germinar e produza muitos frutos, frutos de boas obras, frutos de uma vida santa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso Senhor dos passos, tende piedade de nós e guiai os nossos passos. Nosso Senhor dos passos, tende piedade de nós e guiai. Nosso Senhor dos passos, tende piedade de nós. Nós pediremos também em nosso favor a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, São João Evangelista, nós pedimos a todos que com bastante silêncio e atenção acompanhem a pregação, o sermão, que nos ajudará a refletirmos, a memorizarmos, fazermos memória da paixão de Jesus, do seu encontro doloroso com a sua mãe a caminho do Calvário. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Reverendíssimo Padre Jorge, reverendíssimo irmão do diaconato Antônio Alves, amados irmãos e irmãs, filhos queridos de Deus Pai, irmãos de nossa comunidade, Nossa Senhora do Carmo, visitante que se juntam neste momento a nós, para orarmos e refletirmos sobre o encontro de uma mãe com seu filho. A mãe é Maria, por todos nós conhecida, e a quem nós admiramos. O filho é Jesus, o Deus encarnado, que carrega cada dia o peso dos sofrimentos da humanidade. É momento, meus irmãos e irmãs, de unir nossa vida, nosso coração ao dessa mãe que tanto amou seu filho. Este encontro é carregado de significado e de sentido. É o encontro de Jesus, que é Deus, com sua mãe, a humanidade, e o seu filho,
Jesus, que assume a nossa condição humana no seio da Virgem Maria, vem para nos libertar, vem para salvar o seu povo, vem para salvar a todos nós. Irmãos e irmãs, tantos séculos já se passaram e não foram suficientes para apagar da mente e do coração humano a imagem deste acontecimento ímpar na história da humanidade. Impossível para uns, inacreditável para outros sem sentido. Mas para nós, homens, mulheres, jovens e crianças que têm fé, esta noite simboliza e expressa o misterioso amor que envolve mãe e filho. A Bíblia inteira não é senão a narrativa do amor de Deus pela criatura humana. Ela narra o encontro amoroso de Deus com a humanidade, muitas vezes marcada pelo pecado. A nossa fé cristã católica nos ensina o que Deus fez a si mesmo por nós, como se adiantou em todos os tempos para firmar uma aliança com seu povo e, na plenitude dos tempos, mostrar-se definitivamente comprometido conosco em seu Filho Jesus Cristo, que sofre a paixão e morte de cruz para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Assim, Deus amou o mundo e não poupou a vida de seu Filho, mas a entregou para a nossa salvação. Nesta Semana Maior, a Semana Santa, tempo forte de penitência, oração e conversão. Tempo de volta à igreja, que é mãe e mestra e que está atenta às necessidades de seus filhos e filhas e chama a nossa atenção para os sinais dos tempos e nos convida a uma adesão total a Jesus Cristo, a uma renovação do nosso compromisso de vida fraterna. Nisto reconhecerão que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. A igreja nos convida ao desprendimento dos bens deste mundo, a usar das coisas e das dádivas da natureza como um caminho que nos leva a Deus e nos compromete com a justiça, a vida e a construção da paz. A igreja nos propõe um reencontro com o mistério central da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Redentor. A seu exemplo, todos somos chamados a renovar e assumir com coragem a nossa vocação cristã. Viver o dom, a graça, o compromisso com a fé recebida no batismo, testemunhar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Abramos nosso coração a Deus, para que a palavra divina penetre em nossas vidas como a água num terreno seco e frutifique como a semente em terra boa. Queira Deus que esta semana seja marcada pelo encontro de todos nós com o perdão de Deus, com a sua palavra, com o seu amor, que nos torna livres e nos faz no mundo ser instrumentos dele a serviço da vida e da esperança. Talvez esta cena que se anuncia pode estar gravada em nossa mente, mas eu os convido a entrar no interior deste encontro. Sejamos contemporâneos de Jesus e Maria. Acompanhemos ambos nesta caminhada, mas não iremos de mãos vazias. Iremos carregando a nossa vida, a nossa história, os nossos sofrimentos, rancores, amarguras, padecimentos, as nossas alegrias,
felicidades, para também encontrarmos com Jesus, que tem o poder de transformar tudo, até a dor em consolo. E Ele nos possibilita viver na confiança de Deus. Abramos, pois, os olhos do nosso coração e de nossa alma e peçamos a graça de Deus de não sermos só espectadores frios, mas fiéis que rezam e que se propõem crescer na fé. Irmãos e irmãs, nosso Deus se encarnou, entrou na história para se encontrar conosco. Como nós vemos no Evangelho, Jesus se encontrou com as mulheres e homens, se encontrou com o pecado e a virtude, com o amor e com o ódio, com a vida e a morte. Seus encontros nos deixaram lições admiráveis de amor, acolhimento, justiça, misericórdia e perdão, provocando em todos um sentido de vida, uma nova compreensão das coisas. Foi assim, por exemplo, com Nicodemos, que na noite foi chamado a nascer do alto. Com a samaritana, chamada a beber da água da vida. Com a mulher adúltera, perdoada pelos seus pecados, com a missão de não mais pecar. Com Zaqueu, que acolhe Jesus para uma refeição em sua casa e entende que deve devolver a quem fraudou 4 vezes mais. Com Maria Madalena, que se faz discípula, anunciando mais tarde, entre os primeiros, a ressurreição de Jesus. Com Levi, que deixa a banca da coletoria de impostos para seguir Jesus. Com os primeiros discípulos, que também deixaram tudo e se fazem discípulos deles. Com o cego Bartimeu, que volta a enxergar e dá testemunho do Salvador. Com os discípulos de Emaús, que o reconhecem ao partir o pão, deixando de lado toda a tristeza, e agora, compreendendo as Escrituras, vão dar testemunho de que Jesus ressuscitou. Nós vimos o Senhor. De fato, meus irmãos e irmãs, a história nos ensina: quem verdadeiramente encontra o Cristo, dele dá testemunho e também de seu projeto de vida e salvação. A história nos ensina que para viver as alegrias da Páscoa, da ressurreição de Jesus, é preciso antes viver as dores da crucificação. Não há Páscoa sem cruz. Não há Páscoa sem cruz. Mas voltemos os nossos olhares para essas duas imagens. Meditemos juntos sobre esse dramático encontro. Este é, meus irmãos e irmãs, um encontro de Cristo e cristãos que buscam, na meditação e da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a motivação necessária para a vivência na fé e na fraternidade. Jerusalém vive um clima de expectativa, aproxima-se da festa da Páscoa, um homem é condenado à morte. Para os sábios, um louco. Para os simples, o Messias, o Salvador do mundo. Seu pecado, ter se autoproclamado o que verdadeiramente é, o Filho de Deus, e de amar profundamente a criatura humana. De fato, que mal ele fizera? Não foi ele que ressuscitou o filho da pobre viúva de Naim, que já estava a caminho da sepultura? Não foi ele que ergueu do pó o irmão de Maria e Marta, Lázaro, que já havia sepultado há mais de 3 dias?
Não é este o mesmo Jesus, aquele mesmo que pelas estradas da Samaria curara os 10 leprosos? Não é ele que só trouxera palavras e gestos de amor, de compaixão, misericórdia, perdão e paz? Quanta ingratidão! Quanta ingratidão, meus irmãos e irmãs! Consciente da missão que recebera do Pai, Jesus põe-se em direção aos homens, estabelecendo assim uma sucessão de encontros. Encontros com multidões, encontros com pequenos grupos, encontro com as pessoas. Houve encontros onde Jesus sentiu a boa vontade de seus ouvintes, um coração sensível, aberto à graça e disponível para servir a Deus nos irmãos. Mas houve também encontros difíceis, em que pessoas e grupos se fizeram surdos à sua palavra, fechados em seu coração para não acolherem a sua proposta de vida e salvação, reveladora da misericórdia do Pai. De fato, meus irmãos e irmãs, Jesus faz cumprir a profecia de Isaías. Ele cura os enfermos, expulsa os demônios e a todos anuncia a boa nova de Deus, o Pai. Em suas parábolas, sermões, mostra a misericórdia do Pai e seu amor de predileção para com os mais pobres e excluídos. Com a sua pregação, ele incomoda os acomodados, condena toda riqueza excessiva e toda ostentação como causadora das injustiças deste mundo. Ele prega um reino de paz, justiça e amor. Perturba os poderosos. Por isso é condenado à morte e morte de cruz. Inocente vai pagar pelos pecados que não cometeu, vai pagar pelos nossos pecados. Por sua coerência de vida e por sua fidelidade aos planos do Pai, Jesus é vítima da sociedade, das autoridades do povo, das autoridades do seu tempo, dos fariseus, dos doutores da lei que o rejeitam. Mas ele, até o fim, se mostra solidário ao ser humano a quem veio remir e salvar. Seu corpo está ferido, machucado pela violência dos soldados de Pilatos, desfigurado, vítima da prepotência daqueles homens. Jesus, com a cruz às costas, se põe em direção ao lugar de sua morte. Segue pelas ruas de Jerusalém, por entre as pessoas, ele vai passando. Uns olhos curiosos e se perguntam: quem é esse? O que andou aprontando? Outros não lhe dão confiança, são indiferentes, estão preocupados consigo mesmos, com seus próprios interesses. Desconhecem aquele homem, Jesus de Nazaré, é o Salvador deles, é o Redentor de toda a humanidade. Que ingratidão, podemos assim pensar e dizer. Mas quantas vezes passa ao nosso lado, em nossa vida, o divino Salvador Cristo Jesus, na pessoa de nossos irmãos e irmãs, e nós não fazemos caso dele. Quantas vezes? Inúmeras vezes nós o desprezamos e ridicularizamos na pessoa do menos favorecido, todo sujo e maltratado. Quantas vezes nós os louvamos com os lábios, mas o coração está distante. Quase sempre o admiramos, sem nunca imitá-lo.
O que fizeres ao menor dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Nesse instante de dor, algumas pessoas muito especiais não poderiam ficar esquecidas. Pessoas que Jesus encontra a caminho do Calvário. Primeiramente, Jesus se encontra com Simão, o Cirineu. É um homem simples do povo que marca presença. Os soldados de Pilatos obrigam Simão a carregar a cruz. Simão, acostumado aos trabalhos do campo, pega firme na cruz e suaviza o sofrimento do homem das dores. Dor partilhada dói menos. Simão descansa os ombros esfolados do Senhor. Liberta as mãos que tanto abençoaram. Alivia os pés doloridos do missionário incansável. Simão ajuda Jesus a carregar a cruz e assim colabora com Deus na obra da redenção. Quem celebra na vida o encontro com Jesus, apresente a ser solidário, ajuda a carregar a cruz do seu irmão. É a solidariedade que aparece aqui como pilar da nova sociedade e como via de salvação. Todos nós estamos convocados a esta mesma solidariedade. No mundo de necessidades e necessitados, não podemos esconder os nossos dons, os nossos talentos. Todo cristão está intimado a ajudar ao seu irmão a levar a cruz, a partir e repartir o pão, a acolher os abandonados e excluídos, a orientar os perdidos, a estar a serviço da vida e da esperança, educando-se para a fraternidade. Sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, sirineus uns para os outros. O mundo carece não de dinheiro e de comida. Basta ver que os bancos estão cheios de dinheiro e os supermercados cheios de alimentos. O mundo carece de solidariedade, de partilha e de amor. O encontro com Jesus Cristo nos deve levar à conversão de vida, a trazer em nosso coração os mesmos sentimentos de misericórdia e de perdão próprios do coração de Deus. Deve nos ajudar a vencer as diferenças e as inimizades, a refazer a convivência anteriormente fraterna e amiga, não só na família, mas também nos espaços de trabalho e da convivência social. Quais sirineus, hoje, somos chamados a ser instrumentos de Deus, sendo dedicados, solícitos, sobretudo em nossas famílias, missão primeira que Deus nos confia. Por vezes, quantos desencontros acontecem ali. Esposos que não se entendem, pais omissos ante a missão de educar os seus filhos e filhas. Pessoas em famílias que não se falam, distante umas das outras, às vezes, por pouca coisa, vivem como estranhos, distante uns dos outros. Que tristeza, quanto sofrimento! Ah, meu irmão, minha irmã, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Assuma como bom propósito para esta Semana Santa a reconciliação com Deus e com os irmãos. Você verá que esta Semana Santa será para você um tempo de verdadeira libertação e vida. Reconciliemos uns com os outros, sejamos instrumentos de fé a fomentar a cultura do encontro e do perdão
e a paz. Consideremos também, a partir da tradição cristã, o encontro de Jesus com Verônica no caminho do Calvário. Encontro que traduz solidariedade ao Cristo, solidariedade hoje aos irmãos e irmãs, enxugando o suor, a dor, as lágrimas dos cristos que sofrem aos nossos dias, com as exclusões, com as insensibilidades e injustiças, com os que seguem em caminho de cruz. Encontro que nos faz compreender que o nosso coração, ornado na virtude, deve estampar a face de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, voltemos à cena deste encontro. Como nos relata São Lucas em seu Evangelho, na caminhada para o Calvário, os amigos de Jesus permaneciam à distância. No meio de tanta gente, Jesus caminha só ou quase só. Pois eis que surge e vem ao seu encontro aquela que o gerara, que o educara nos caminhos do Senhor, que o acompanhara na sua difícil missão terrena. É Maria, a sua mãe. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor igual à minha dor. Esta procissão do encontro nos prepara para começarmos amanhã o Santo Tríduo Pascal, que nos faz celebrar na graça de Deus o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Olhemos agora para essas imagens que nos recordam o Senhor Jesus e sua mãe, Maria, a Virgem. Duas imagens, duas lições, duas emoções. Primeiro, a imagem do Cristo, daquele que por nós se fez obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Vede, meus irmãos e irmãs, se fez obediente ao Pai por nós. Olhai a cruz, aí aparece o amor de Jesus ao Pai, aí aparece o amor de Jesus por nós. Jesus meu, por que carregas esta pesada cruz? Porque agora tua mãe adolorada vê-te carregando tão pesado lenho. Olhemos agora a imagem da Virgem Maria. A quem te comparar? A quem se assemelha a ti, filha de Jerusalém? Quem pode consolar-te, Virgem, filha de Sião? Grande como o mar é o teu desastre. Quem te curará? A mãe do Senhor é toda dor, toda tristeza. Mas pensai, irmãos, pensai, quanta força nessa doce mulher, quanta dignidade, quanta fidelidade ao Senhor Deus. Que encontro doloroso é o encontro de Jesus com Maria. É o encontro da mãe com o filho, o encontro da terra com o céu, o encontro de Deus com os homens, o encontro de Jesus com os pecadores, o encontro do amor com o pecado, o encontro do perdão com o arrependimento. Só depende de nós para escutarmos a mensagem de amor que Deus nos reserva nessa noite. Sintonizemos as batidas do nosso coração com as de Jesus e de sua mãe Maria. Transportemo-nos a Jerusalém. Coloquemo-nos no cenário deste encontro. Vejamos a multidão que cercava aquele homem que carregava o madeiro.
Ah, se soubessem quem era aquele homem! Se soubessem, correriam ao encontro da fonte de nossa salvação. Carregaria com ele a cruz. Ah, se os olhos estivessem abertos para enxergar a luz de nossa vida, a alegria da paz em meio ao sofrimento. Aquele homem desprezado, ultrajado, é Jesus de Nazaré. Aquele que dissera: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave e minha carga é leve. Quanta multidão acompanhava aquele homem, multidão que nele encontra conforto e consolo. Ele sempre esteve de mãos estendidas para os que mais sofriam. Mas a multidão que o acompanha não se solidariza com ele, não reconhece que ali está o nosso Salvador, não reconhece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só podemos ser felizes se caminharmos pelo caminho indicado por ele, se tomarmos suas palavras como palavras de vida e digna de crédito. Só serei feliz quando reconhecer e assumir que Cristo é vida, que Cristo é a minha vida. Como era Jesus? Ele era manso, humilde de coração, doce, suave, simples e sábio, que acolhia as crianças, os pecadores, falava da beleza da criação, dos lírios do campo, das aves do céu. Ele passou por este mundo realizando o bem, curando as dores, os males, perdoando e espalhando a misericórdia. Ele nos deixou um projeto de vida: amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. A cruz que ele carrega hoje é sinal gritante deste amor dispensado a cada um de nós. Olhemos para o rosto da imagem de Jesus. Veja como está desfigurado, ensanguentado. Ele sofre a dor de nossos pecados. Sofre por mim, sofre por você, sofre por cada um de nós. Vejamos quantos sofrimentos impomos ao mais sublimes. Vejamos a cruz, o madeiro que simboliza nossa vida de pecado, de indiferença com os irmãos, de descrença e afastamento de Deus e da vida da comunidade. Acrescentamos o peso à cruz de Jesus quando somos indiferentes com alguém que sofre, que nos pede a companhia, um desabafo, a nossa ajuda. Quantas mãos deixamos de estender, quantas palavras de conforto deixamos de dizer, quantos olhares negamos, quantos sorrisos não expressamos, quantos abraços que não foram levados aos irmãos, quantos sofrimentos nós acrescentamos à cruz de Jesus. Ele vem caminhando só e não há ninguém que o ajude. Ele não vem derrotado em suas dores, não. Ele vem como aquele que dá sua vida para que a humanidade viva. Disse ele: minha vida ninguém a tira, eu a dou livremente. A doação de sua vida é a expressão gritante do seu amor por aquela multidão e hoje por nós. Por que este encontro? Por que aconteceu este encontro? Ele aconteceu por causa dos nossos desencontros com o Deus da vida, com o nosso Criador e Pai.
Aconteceu por causa do nosso desencontro com os nossos irmãos. Vejam bem como os nossos desencontros provocam dor entre Jesus e Maria. Quando algum de nós se afasta da igreja, da religião, nós nos desencontramos de Jesus e de Maria. Ambos sofrem. Quando caímos vergonhosamente no pecado, fazemos Jesus e Maria gemer de dor. Quando deixas de participar da missa, afastando de Deus e desprezando aquele que te deu a vida, a saúde, a paz e a alegria. Quando não se preocupa com a confissão e com a Eucaristia, quando se esquece da palavra de Deus, despreza o Evangelho, quando se vive uma vida de egoísmo, materialismo, sem amor, sem fraternidade, quando o marido maltrata a mulher, quando a esposa maltrata o marido, quando os pais não educam seus filhos, quando os filhos não respeitam seus pais, vós estáis se afastando de Deus e caindo nas garras do pecado, em uma vida de ódio, vinganças, infidelidades, adultérios, roubos, assassínios. É essa vida, ó cristãos, que fazem o coração do Filho de Deus verter sangue. É para que vivamos mais santos que Jesus carrega essa cruz. Portanto, converteis-vos, irmãos, e passemos juntos a crer no Evangelho que garante vida e vida plena. Olhamos agora para a Mãe Maria. Quantas coisas podemos aprender com ela? Ela que vive uma dor imensa. Ela sofre por ver o sofrimento estampado no rosto de seu filho. Agora nós compreendemos as palavras de Simeão dirigida a Maria: uma espada de dor te traspassará a alma. Mas ela se lembra do seu filho, seu sim a Deus: faça-se em mim segundo a palavra. Eis aí, meus irmãos, a mãe da piedade, a mãe das dores, a rainha dos sofredores e dos mártires. Ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se a dor semelhante à dor que me atormenta. Ela tem o coração traspassado pela espada de dor por tantos desencontros da humanidade com o seu filho. Mãe, eis aí o teu filho. É teu filho, Maria. Não mais o Jesus que fez estremecer teu coração de mãe quando aceitaste com o filho na anunciação do anjo. Não mais aquela criança linda que apertasse no colo, tão logo nascida no presépio de Belém. Não mais aquele menino encantador, de olhos celestes e de cabelos encaracolados. Semblante divino que amamentaste com tanto amor e criastes e educaste com tanto carinho. Não mais aquele jovem esbelto que foste buscar no templo de Jerusalém, onde ele causava admiração aos doutores da lei. Não mais aquele filho que crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. Não mais o famoso e formoso Rabi da Galileia, ensinando as verdades eternas do Evangelho como profeta sábio, abençoando e perdoando, como sacerdote divino, guiando as ovelhas trasmalhadas como pastor de bondade. O teu filho agora, ó mãe, não é mais do que um deboche, um escárnio, uma chaga viva, um espectro de homem, um condenado à morte e morte de cruz. Ó, que infinita tua dor, ó Maria! Maria olha para seu filho, seu coração estremece. Ela já não pode abraçar seu filho como fizera tantas vezes.
Ela não pode guiar seus passos, dar as mãos para levá-lo. Mulher, eis aí o teu filho, desfigurado, chagado, ensanguentado, coroado de espinhos, cambaleando com o peso da cruz. Maria sofre e não pode socorrer o fruto do seu ventre. Não pode alisar-lhes os cabelos, não pode confortá-los. Podes, ó Mãe, exclamar: ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se existe dor semelhante à minha dor. Olhemos para a Virgem Maria, ó Virgem mais dolorosa do mundo, depois de teu filho, a cuja dores estiverem perpetuamente associado. Vos rogo que alcance fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofrestes pelos nossos, a fim de que, crucificando minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, possa ir levando a cruz de meu dever pelo caminho de minha vida, caminhando em direção ao Senhor e perseverando constantemente ao meu lado. Ó minha Mãe, ao pé da cruz de teu Filho, viva sempre e morra contigo, redimido e santificado pelo sangue preciosíssimo do nosso Redentor. Também vos peço pelas tuas dores e pelas minhas dores. Maria representa toda a humanidade. Ela nos representa neste instante. Aproximai-vos, ó Maria. Ide ao encontro do seu filho. Ide ao encontro do seu filho, objeto de seu amor e de seu carinho. Sintamos a dor de Maria. Nesse instante, não a deixemos sozinha e solitária, a Mãe de Deus, que também é nossa. Detenhamos um instante, parai, nossa Mãe. Nesse instante, olho para a minha vida e me pergunto: onde está o meu amor a Deus, o meu amor ao próximo? Onde está a dor dos meus pecados? Por que vivo tão longe do amor de Cristo e da bondade de Maria? É a você, meu irmão, minha irmã, que lanço esse desafio. É hora de arrepender com todo o amor de nosso coração. É hora de esperança na vida eterna. Sim, é este encontro que me fará mais santo. Ó, caminhai, Jesus, ao encontro de sua mãe, que também acorre ao seu filho. Parai, filho de Maria. Ela olha para o seu filho, não enxerga em seu rosto amargura, ódio para com aqueles que o açoitam e o levam à morte. Ela vê nele o amor, o perdão, a sinceridade e a confiança em Deus. Olhai, Maria, para os rostos destes que agora acompanham este encontro. Neles transparecem os mesmos sentimentos de seu filho? Será que nos rostos desta multidão transparecem os mesmos sentimentos do rosto de seu filho? Oxalá que nossas vidas seja a expressão máxima do amor e do perdão. Ah, Maria, vê o quanto esses filhos trazem no coração o desejo
de mudança e de transformação. Peça, Maria, ao seu filho que tire de nós este coração de pedra que carregamos e coloque um coração de carne, capaz de amar mais e perdoar mais. Sim, caminhai, Maria, para que possamos escutar o teu cântico. A minha alma engrandece no Senhor. Neste momento, o seu sim ressoa como resposta ao projeto de Deus que jamais quis abandonar. E de vós também, Jesus, aos braços daquela que te gerou. Aproximem-se, mãe e filho. Ó Mãe de Deus, ó Filho de Maria, vós não estáis sozinhos. Convosco estão as nossas vidas, os nossos corações. Sim, irmãos, depositemos aos pés de Maria e por onde Jesus há de passar as flores do nosso arrependimento. Jesus e Maria não nos acusam dos nossos pecados. É a nossa consciência que quer a nossa conversão. Ah, meus irmãos, melhor seria se nos calássemos ante o drama e a dor deste encontro. A mãe contempla o filho contempla a mãe, e esses dois olhares se fundem num só olhar. Estas dores se fundem numa só dor, os amores em um só amor. Pergunto-vos, a todos vós que estáis aqui, queres ir a Jesus? Queres se parecer cada vez mais com o Mestre? Acompanhe a Virgem Maria. Queres o perdão de Jesus? Pede-o através de Maria. Se a mãe intercede por nós, o filho atende. Nunca ouvi dizer alguém que tivesse implorado o auxílio e a proteção de Maria e fora desamparado. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é teatro, não é encenação, mas é a oração que nos aproxima de Deus e nos leva à mudança de vida, da minha vida e da sua também. É chegado o tempo de estabelecermos o reinado dos encontros verdadeiros em nossas casas, com nossos vizinhos, amigos, em nossa comunidade especial e com Deus. Por que Jesus sofreu tanto? Por que Maria sofreu tanto? Foi por causa dos nossos desencontros, por causa dos nossos pecados. Jesus e Maria sofreram porque desejam a nossa conversão, o nosso arrependimento. Querem que nos reencontremos com Deus, com nossos irmãos, com a paz, com o perdão e com o amor. Olhemos ao redor por quantos sofrimentos passa a humanidade por conta dos nossos desencontros. Meus irmãos e minhas irmãs, como prova do nosso arrependimento e de nossa conversão, acompanhemos esta procissão, seguindo os passos de Jesus e de Maria. Onde está a mãe, ali está o filho. É por Maria que chegaremos a Jesus.
E onde está o Filho, está o Pai. É por Jesus que chegaremos ao céu, onde seremos eternamente felizes com o Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.